Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Que Deus possa te abençoar, nos abençoar em mais essa oportunidade. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estivesse aí fazendo a sua inscrição, e também compartilhasse essas mensagens com parentes, amigos, e que você também estivesse convidando aí sua família para fazer parte do nosso canal e desse grupo, e nós estivéssemos aí cobrindo a sua família de oração. Deus tem nos dado aí essa direção para nós orarmos por todos os nossos amigos do Facebook e também para esse grupo que tem estado inscrito em nosso canal, onde Deus tem nos despertado pela madrugada e temos aí apresentado aí a você, apresentado a sua família. Então, inclua a sua família, peça a sua família para se inscrever no nosso canal, para que nós possamos estar aí cobrindo a sua família, você, de oração, para que Deus possa te abençoar, prosperar os seus caminhos. E também não deixe aí de acionar o sininho, para toda vez que eu postar um novo vídeo, você esteja recebendo aí essa nova notificação. Eu quero trazer uma palavra, aquelas palavras que eu falo que eu gosto muito na Bíblia, porque geralmente nós vemos pessoas, eles falarem da Bíblia, pregarem a palavra, como se estivesse apontando o dedo para os outros. É claro que uma falta de experiência, de início de ministério, às vezes a gente até comete esse erro, essa falha. Mas após a gente conhecer mais da palavra, a gente buscar mais do Espírito Santo, a primeira coisa que a gente passa a entender é que a Bíblia ela fala primeiro é conosco, fala com a gente, é pessoal. Ela tem que primeiro me cortar, ela tem que primeiro me ensinar, me exortar, me disciplinar, para que eu possa falar aquilo que ela quer revelar no coração dos ouvintes e primeiramente para mim. E esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos é um texto que ele desperta essa minha atenção e que ele vai despertar a sua atenção. São aqueles textos lá no Velho Testamento, lá em Juízes capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 15. É aquele texto que eu gosto, que me chama a fazer uma reflexão, irmãos. Eu gosto desses textos, que ele não exorta os ouvintes, mas ele me exorta para que eu possa refletir acerca da minha vida e, primeiramente, da pessoa que eu sou. Isso é muito importante. Eu queria estar lendo esse texto e compartilhando o que o Espírito colocou no meu coração, para o coração dos amados irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, em Juízes, capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 15. Vamos ler no versículo 7. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim. Em alta voz clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: Deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu, reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: Deixaria eu minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Que Deus possa nos abençoar. Essa é uma parábola do Antigo Testamento chamada parábola de Jotão. Os irmãos entenderam, Jotão ele foi o filho mais moço de Gideão. Gideão venceu aquela grande batalha daqueles 300 homens, com aqueles 300 homens, o exército dos midianitas. Quando ele sai para o exército, que nós conhecemos bem a história, com 32 mil homens, e Deus fala: tem muito povo contigo.
e profetiza agora que volte os covardes medrosos, e volta logo 20 mil pessoas, 22 mil homens voltam. Ele fica com 10 mil homens e já ficou já no estreito, achando que podia vencer, que ele ia lutar contra os maiores exércitos que existiam na ocasião, mais organizados em campo de batalha. E Deus manda ele descer até o rio e disse: ainda tem muito povo contigo, faça como eu te disser quando chegar no rio. E quando ele desce no rio, Deus começa a selecionar. De 10 mil, ele seleciona apenas 300. 9.700 homens voltam para casa novamente. E Gideão vence aquela peleja com 300 homens, se torna um grande herói, volta para a cidade como um grande herói. O povo aclamou, ele queria que ele reinasse, que ele se tornasse rei. Gideão não quis se tornar rei. E o povo pede para que ele consagrasse um dos filhos dele para ser rei. Gideão tinha 70 filhos. E ele disse que ele não ia, quer dizer, ele tinha mais de 70, cerca de, pela história, 72 filhos a 71. Ele tinha muitas mulheres. Então Gideão, ele disse que ele não ia, nenhum filho dele iria ser rei na cidade, mas eles seriam reinados pelo próprio Deus. Deus seria o rei deles. E o povo não gostou muito daquilo, mas aceitaram. E a terra, nesse período que Gideão esteve como juiz na cidade, não como rei, a cidade ela ficou 40 anos em descanso, não teve guerra, nada. E Gideão morre após os 40 anos. E após os 40 anos que ele morre, um dos seus filhos se levanta ambicioso e deseja reinar. E ele manda matar todos os seus irmãos. Ele chega na cidade de Siquém e pergunta o que é mais fácil, 70 homens reinar sobre vós ou apenas um? Ele morava em Siquém. Ele conhecia o coração do povo de Siquém. Ele já via como se fosse um joio se entrelaçado, criado laços, amizades, amigos no meio do povo. E eles queriam que ele reinasse. Ele não conhecia o coração daquele homem. E ele manda matar todos os seus irmãos, os 70 irmãos. Ele manda matar os 70 irmãos para ele poder reinar. E quando houve aquela chacina, todos os seus irmãos mortos, apenas Jotão, esse mais novo, ele consegue sobreviver porque ele se esconde, ele consegue fugir. E essa é a chamada parábola de Jotão, que nos traz aí essa história belíssima para nossos corações, essa palavra, né, de um alerta, essa palavra em que nos leva a nós nos despertarmos, a nós refletirmos ao tema que Deus colocou no meu coração. Que tipo de árvore eu sou? Ele fala aqui de 4 tipos de árvores. Então essa parábola de Jotão, ela conta sobre 4 árvores que foram convidadas para reinar sobre a floresta. Ensina sobre as escolhas que fazemos. É importante isso. Ela ensina que essa parábola nos ensina que sobre a escolha que nós fazemos e oportunidade que perdemos. Às vezes deixamos de reinar para viver para nós mesmos, conformando com o pouco que nós temos. Jesus ensinou que pelos frutos os conhecereis. Para mostrar a importância de frutificar em nossas vidas, quer dizer, Jesus ele ensinou que pelos frutos conhecereis. Para o quê? Para mostrar a importância de frutificar em nossas vidas. E o ensino de Jesus também serve para alertar que podemos discernir o que não é bom, de acordo com os frutos. Os frutos das 4 árvores citadas na parábola exemplificam tipos de comportamentos e seus resultados. Então nós vamos aqui comparar, irmãos, as 4 árvores da parábola de Jotão com alguns frutos da vida cristã. Eu queria que essa mensagem, como ela já falou no meu coração, ela já me levou a analisar o tipo de árvore que eu tenho procurado ser para o Senhor.
que o Espírito Santo ele possa aí falar no teu coração e você analisar como tema dessa mensagem, essa pergunta: que tipo de árvore você é? Então a primeira coisa, a primeira árvore que é convidada para reinar é a oliveira. A oliveira, ela vem de unção. Seu principal produto é o azeite de oliva, um óleo muito saudável. O azeite simboliza a unção do Espírito Santo. Você vê bem, irmãos, a primeira árvore que é convidada nessa parábola de Jotão. Jotão conhecia Deus. Jotão conhecia o coração do seu irmão, que havia mandado matar todos os seus irmãos, toda a sua família. Mas Jotão também conhecia o coração daquela cidade, daquele povo. Olha a escolha que eles fizeram. Eles escolheram Abimeleque. Escolheram aquele homem para poder reinar sobre eles. Ele sabia que ele tinha um coração ruim, empedrecido, vaidoso, orgulhoso. Ele tinha um coração ganancioso. E Jotão sabia disso. E Jotão conhecia o coração do povo. Que o povo fazia as escolhas erradas. Então ele lança essa parábola e a primeira árvore que ele cita é a oliveira. Como uma oliveira, ela ia aceitar, como ela mesma lhe respondeu nessa parábola, como ela ia reinar sobre eles. Um povo que fazia suas escolhas de uma forma aos seus olhos, desejo da carne, desejando aquilo que era bom para eles. A unção ela vem para Deus, a unção vem para viver na direção do Espírito Santo, para fazer o melhor para Deus, para ser revestido desse poder de Deus, para poder abraçar o próximo. Então nós vemos que Jotão aqui, a primeira palavra que ele cita, o primeiro convite, a primeira árvore, é a oliveira. A oliveira fala: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre árvores? Essa oliveira, ela sabia que Deus se agradava do seu óleo, que era unção. Como é que ela ia deixar aquilo para reinar sobre homens? Homens arrogantes, soberbos. E a segunda árvore que eles convidam é a figueira. A figueira que simbolizava alegria, que era o doce de figos. Ele é apreciado como um dos mais deliciosos. A figueira apresenta alegria porque sua doçura traz prazer a quem experimenta. Então, como uma figueira poderia reinar sobre aquelas árvores que ela diz aqui, deixar sua doçura, que alegrava o coração dos homens, que trazia doçura para as pessoas, para corações amargos. E ela não tinha como, eles não iam entender aquilo. Porque o que ele diz é que devemos servir o Senhor com alegria. O Salmo 100, versículo 2 fala isso. Celebrai ao Senhor com alegria, com cântico. Apresentai-vos a Ele com cântico. Celebrai com júbilo ao Senhor. Apresentai-vos a Ele com cântico. Irmão, só vai cantar quem tiver isso no coração. Essa doçura não é simplesmente de lábios. Por isso que Cristo, ele fala no livro de Mateus, ele usa uma palavra que ele diz: eis que este povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque Deus, ele não olha para palavras. A expressão que Deus olha é do coração, do interior, o que é que sai do coração, a doçura que sai do coração.
Muitas vezes, eu sempre falo, nós cantamos belos hinos com letras maravilhosas em nossos cultos. E muitas vezes nós vemos expressões que parece que nós estamos movendo o céu, estamos movendo o coração de Deus. Mas, irmãos, eu creio que Deus ele está olhando de uma maneira desejoso de que aquilo seja uma verdade do que sai dos lábios, uma da vez, do povo, dos levitas, dos adoradores. Porque às vezes sai palavra bonita. Louvores aí que nós cantamos, essa casa é sua, né? Pode entrar, faça, né? Tira tudo do lugar. Irmãos, as pessoas não aceitam que Deus muda. Eu já falei uma vez em uma de nossas mensagens que Cristo ele parece mais um inquilino do que o proprietário. Ele não pode fazer o que ele quer. E as pessoas falam, não, Cristo pode fazer o que ele quer. Mas como ele vai fazer o que quer? De que maneira? Ele tem que fazer o que ele quer é quando permitimos que a liderança, seja o pastor, seja o dirigente do culto, seja um levita, o ministro de louvor, ele fale, ele revele a verdade, ele fale a verdade, e a pessoa aceita a verdade. Porque Cristo ele não vai vir mais humanamente para exortar ninguém como ele fez no passado, com aqueles cambistas lá no templo, não, meus queridos. Ele deixou para nós as Escrituras. Esses 66 livros, essa enciclopédia que ficou para nós, é para o nosso ensino, é para a nossa repreensão, é para a nossa exaltação, é para nos conduzir até no reino da glória. Então Jotão, ele sabia que o povo não ia aceitar aquela doçura. Quer dizer, o figo, a figueira, sabia que o povo não podia ter aquela doçura. Porque o coração amargo era como aquele povo no livro de Êxodo, em que eles chegam até Mara e encontram as águas amargas. Não eram as águas que estavam amargas, mas era o coração deles que estavam amargos, porque estavam enfrentando dificuldade, andando no deserto, pensando nas coisas do passado, o que ficou para trás, o que poderia ter levado, as comidas, bebidas, o conforto, a amargura, o amargo estava na alma dele, no coração deles. E muitas vezes o que essas pessoas estavam carregando aqui, e pessoas carregam, é na alma, é no coração. Então a figueira, ela diz isso. Ela diz, né? A figueira deixaria a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar, pairar sobre as árvores. Então eles convidam quem? A videira. Eles convidam a videira. A videira significa comunhão. Olha que coisa incrível. Olha a parábola que Deus colocou no coração de Jotão. Aí ele cita a videira, que simboliza essa comunhão. Se um povo concordou com Abimeleque, ambicioso, que matasse seus próprios irmãos, onde é que estava a comunhão? Não tinha como. A videira é o pé de uvas. A videira simboliza a comunhão que agrada a Deus e os homens. Uma das características do vinho é sua durabilidade, tornar-se cada vez melhor com o passar do tempo. O vinho. Por isso que lá no Evangelho de Mateus fala que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Ele vai se romper. Mas coloca vinho novo em odre novo, porque ele vai se conservando. A cada tempo que passa, ele vai ficando melhor. Ele vai ficando bem melhor o seu aroma, o seu gosto. E nós vemos, irmãos, que como esse povo é ter comunhão, usou bem a expressão sobre a videira.
Um povo que não tinha essa comunhão, não tinha paz no coração, aceita aquelas mortes, que matasse todos os irmãos de Jotão. Que comunhão é essa? Então ele nos fala, nos ensina aqui que a videira ela é o pé de uvas, que a comunhão é que agrada a Deus e os homens. E uma das características do vinho é sua durabilidade, tornar-se a cada dia melhor. É como nós, meus irmãos. Nós temos que a cada dia nos tornarmos melhores para Deus, melhores para o nosso irmão, melhores para o próximo. Com tudo que Gideão havia feito, ensinado para esse povo, nesses 40 anos de paz que eles tiveram, eles eram para ser pessoas melhores. Mas o coração deles era um coração endurecido, empedrecido. E às vezes nós vemos isso, às vezes em nosso meio. Como a pessoa vai ter comunhão? Como vai ter comunhão com o próximo? Se não procura viver essa harmonia, essa vida com Deus. E digo uma coisa, irmãos, essa comunhão não é só dentro de igreja. Eu creio que a principal comunhão é aquela que eu vivo na chamada extensão da igreja. Porque ter comunhão dentro da igreja é muito fácil. Mas a comunhão chamada extensão da igreja, quando a palavra de Deus diz, alonga a tua tenda, firme as tuas estacas, não é isso que Deus fala? Lá em Isaías, se eu não me engano, firma bem as tuas estacas, alonga as tuas tendas, porque transbordará a tua mão direita. Quando ele fala em firmar a estaca, em alongar as tendas, porque é uma extensão daquilo que eu estou vivendo. O que eu vivo dentro do meu lar, o que eu vivo na minha vizinhança, o que eu vivo na rua, em outros lugares, é a extensão do que eu sou dentro da igreja. É uma extensão, que é essa comunhão. Por isso que a Bíblia fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Salmo 133 nos fala sobre isso. Ainda fala que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Um óleo precioso que é o óleo da unção. E nós falamos aqui. Como a gente vê pessoas terem comunhão. Se às vezes estão no culto. E quando saem do culto vão pela rua falando coisas que não devem. Quer ver um exemplo? Não que eu estava falando mal, mas estava ali se lamentando, questionando os 2 discípulos no caminho de Emaús. Por um momento eles esqueceram de tudo que Cristo disse, ficar em Jerusalém e seja revestido do alto. Aí eles voltam para a sua cidade, voltam para a cidade, nesse percurso para a sua cidade, para Emaús, eles começam a se lamentar. Nós achávamos que ele era o Salvador, que ele viria nos libertar, questionando, se lamentando. Não conservaram a brasa acesa no coração, e quando sai de dentro dos templos, sai do culto, ouve a mensagem, às vezes canta até no ministério de louvor, e vai pela rua, ou se não chega dentro de casa, e começa a questionar o culto, a falar de liderança, a falar do pastor, a falar do ministério de louvor, a falar de oportunidade, fica questionando. Então, onde é que está a comunhão? Só dentro da igreja? A comunhão é quebrada na ida para casa, é quebrada dentro de casa, falando que não deve, fazendo comentários. Aqueles homens só reconheceram a Cristo quando Cristo começou a andar ao seu lado, eles sentiram o coração abrasar, algo diferente. Aí Cristo, quando fez que ia para o outro lado, eles convidaram ele para entrar na sua casa. Aí que eles reconheceram Cristo aonde? No partir do pão. E Cristo manda volta para Jerusalém. É lá que vocês têm que ficar. Irmãos, porque Jerusalém é o lugar da nossa habitação espiritual.
eu não posso sair de dentro de um templo, eu não posso sair de um culto, ir para minha casa e encerrar o culto continua. Essa comunhão, essa unção, essa alegria, ela tem que continuar. As coisas podem estar difíceis, complicadas, passando dificuldade, problema, mas isso tem que continuar na minha casa. E a última, aí você vê que a última que eles chamam é o espinheiro. O que um espinheiro pode oferecer, meus queridos? Que tipo de sombra, conforto um espinheiro pode oferecer para alguém? Você acha que o espinheiro rejeitou? Olha para o texto. De imediato ele aceitou, ainda impôs ainda algumas coisas. É incrível. Então nós vemos que você olha para o deserto, que isso que acontecia lá no passado, os espinheiros no deserto, na época da seca, quando ele disse ali que se não estivesse debaixo da sua sombra, iria lançar fogo. Não é que ele ia lançar fogo, não. É porque as pessoas conheciam a história dos espinheiros, que no deserto, no tempo do calor, de muita seca, ele pegava fogo pelo calor que tinha. Imagine um calor de 50 graus no deserto, de repente queimava os próprios espinheiros. Nós vemos isso acontecer, né? Não sei se isso é pela algumas situações que acontecem dentro do, né, no nosso próprio Brasil. Nós já vimos nas grandes épocas de uma seca muito grande aí, alguns lugares, algumas matas, né, pastos pegam fogo muitas vezes do nada. E já vi muitas vezes dizerem que foi por causa de vidro que reflete o sol de muito calor. Muitas coisas acontecem. E no deserto lá, imagina aqui, 30 e poucos graus, quando chega a 40, lá é mais de 50 graus de calor no deserto. E o espinheiro aceita de imediato. E o que ele pode oferecer? O espinheiro, ele simboliza orgulho. Porque era isso que eles iam ter. O espinheiro é uma árvore que produz espinhos. Os galhos devem ser manuseados com cuidado para não se machucar. Você tem que estar sempre com chamado 3 dedos, cuidado com o que fala, cuidado para onde olha, cuidado com as reações. O espinheiro está sempre pronto para sempre te espetar, te sufocar com seus espinhos, não te dá uma tranquilidade, você não lidar com ele com tranquilidade. Então, meus queridos, para encerrar, essa parábola nos ensina muito sobre a importância de frutificar. Muito sobre a importância de frutificar. Se plantamos coisas boas, colhemos coisas boas. Além disso, quem não planta também não pode esperar a colheita. Se eu planto coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu não planto nada, eu não vou colher nada. Então, irmãos, busque a unção de Deus sobre a sua vida. Busque a oliveira, busque essa unção. Receba essa alegria do Espírito Santo no teu coração, que é a figueira, que é a alegria. Viva a comunhão com Deus e com o próximo, que é essa videira, que é a comunhão que o nosso Deus deseja. Evite plantar coisas ruins, meus irmãos. Nós podemos fazer isso. Essa palavra, ela pergunta que tipo de árvore você é. Então nós podemos evitar. Aquilo que nós plantamos é o que vai nascer. Então evite plantar coisas ruins. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que a palavra dele, que essa paz que excede todo entendimento, possa ser revelado no teu coração sobre a sua vida. Deus, obrigado por essa palavra santa. Obrigado, meu Deus, a forma como o teu Espírito ele falou no nosso coração.
Desperta agora, meu Deus, a tua igreja. Desperta agora esse amado irmão, essa amada irmã, meu Deus querido. Move agora os seus corações, a sua alma, seu entendimento, meu Deus. E renove a sua fé, dando autoridade, conhecimento. Traga de novo essa unção, essa alegria, essa paz, essa comunhão nos seus corações. Se eles estão vivendo debaixo de uma autoridade de espinheiro, que eles possam abrir os seus olhos e buscar um lugar de paz, ó Deus eterno, onde eles possam ter comunhão, alegria no coração e principalmente a unção do teu Espírito Santo. Eu oro pelos irmãos, entrego tudo em tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê a vitória em nome de Jesus, meus irmãos.